Olá pessoal, vamos à nossa quinta aula sobre contabilidade geral, ok? Vamos iniciar falando dos demonstrativos contábeis. Demonstrativos contábeis, né? Demonstrações financeiras. Nós já vimos o balanço patrimonial, não é? Ele é obrigatório e deve ser elaborado pelo menos uma vez no período, geralmente 31 de dezembro. Pode existir algumas empresas que têm um período maior, não é? Um estaleiro, por exemplo, né, que produz navios, aí, ele pode ter um período maior em função, né, da sua atividade. Mas o que é, em regra geral, é uma vez por período, geralmente é uma vez por ano, geralmente é 31 de dezembro, ok? Ele representa, como vimos, a estática patrimonial, não é? Ou seja, a situação da empresa em um determinado momento. Você fecha o balanço todo ano, ele vai representar, né, toda a empresa, tudo que ela tem de bens e direitos, tudo que ela tem de obrigações, tudo que é patrimônio líquido, ok? Para você visualizar, não é, a situação da empresa naquele momento. O DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício, ele também é obrigatório e deve acompanhar o balanço patrimonial. Tem a finalidade de demonstrar todas as contas de resultados, não é? Aquelas receitas e despesas utilizadas durante o período na apuração do lucro ou prejuízo acumulado, ok? O último detalhe, né, quando nós calculamos o lucro líquido do exercício, se for dividido em ações, não é? A empresa, o capital da empresa estiver em ações, nós vamos, após fazer o cálculo do lucro líquido, calcular o lucro ou prejuízo por ação, não é? É bastante simples, é só ver qual que é a quantidade de ações que a empresa tem, não é? 100%. 100% dessas ações, até 50%, no mínimo, né? 50% são ordinárias, não é? E o restante preferencial, ok? Você pode ter mais de 50% ordinária, nunca menos, ok? E aí você vai ver o quanto essas ações se valorizaram, não é? Qual é o valor das ações agora, de acordo com o lucro líquido obtido, perfeitamente? Só para calcular o valor por ação, para sabermos quanto vale cada uma das ações da empresa, perfeito? E além disso, né, nós falamos lá, deixamos lá o lucro líquido no nosso exercício de exemplo, ele ficou lá 10 mil positivo. E a gente sabe que não pode ficar positivo lá. Ou você, naquele caso, nós, na verdade, embutimos ele dentro do patrimônio líquido da empresa, ok? Mas se nós fôssemos pagar, nós teríamos que colocar lá no passivo como pagamento e mandar aquele dinheiro para o caixa, não é? Para que ele pudesse pagar os dividendos. Mas como que a gente vai calcular, não é? Primeiro, participações, ok? Depois a gente fala de dividendos. Então vamos lá. Quando eu for calcular as participações, que nós já vimos lá, que ela tem uma ordem, não é? Primeiro debentures, depois empregados, depois administradores, depois partes beneficiárias, não é? E por último, os fundos de participação dos empregados, ok? Fundo de participação, né? De empregados mesmo, de associação. Apurar o lucro líquido após os impostos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular lá o lucro líquido, não é? O resultado final do DRE. Abater do valor encontrado os prejuízos acumulados do balanço patrimonial anterior, se houver prejuízos. Então, se eu tenho no ano passado prejuízos, antes de pagar as participações, de calcular as participações, eu vou abater esse valor, né, desse lucro líquido, ok? Porque eu vou compensar o meu prejuízo lá atrás, só vou pagar aquilo que sobrar depois de eu compensar o prejuízo. O valor é abatido apenas para o cálculo das participações, tá? Não do DRE.
não tem nada a ver com o balanço. Nós extraímos aqui o valor para calcular as participações, tá? O DRE ele continua igual. Aqui estamos fazendo apenas o cálculo da participação. Então, o primeiro participante tem como base de cálculo o valor do lucro líquido abatido os prejuízos. O próximo pelo saldo remanescente, o que sobrar, não é? E assim sucessivamente. Então, vamos lá. Se eu tiver 100 mil de lucro líquido e eu tinha 50 mil de prejuízo, eu vou abater, eu vou ficar com 50 mil. Aí eu tenho que pagar debêntures. O que sobrar, vamos dizer que eu tinha 10 mil para pagar de debêntures. Sobrou 40 mil. Então, a participação dos empregados será sobre 40. E se eu paguei 10 de participações dos empregados, sobrará 30. A participação dos administradores será apenas o percentual que eles têm direito sobre 30, ok? E assim sucessivamente, sempre sobre o saldo remanescente, ok? O demonstrativos de lucros e prejuízos acumulados, não é? Conforme nós falamos, no final do exercício, nós vamos pegar o valor do DRE e vamos para uma conta de demonstrativos de lucros ou prejuízos acumulados. Porque se for uma conta negativa, ela vai poder ficar no balanço. Se ela for positiva, não. Eu tenho que fazer as reservas, né? Reservas de lucro, reserva legal, reserva contingência e todas as outras que nós vimos lá. E aí deixar a conta zerada, ok? O demonstrativo de lucros ou prejuízos acumulados, ele também é obrigatório. E demonstra a movimentação na conta lucros ou prejuízos acumulados daquele período, tá bem? Vamos, como que é aí, né? Vamos exemplificar, vamos detalhar um pouco mais o demonstrativo de lucros e prejuízos acumulados. Qual que é o procedimento? Primeiro nós vamos acrescentar os prejuízos acumulados, se houver. Então eu abri a conta, né? Eu calculei o meu DRE e vi o que deu lá, lucro ou prejuízo, né? Aí eu vou, para fazer o demonstrativo de lucros e prejuízos acumulados, pegar o lucro, o prejuízo, né, acumulado que houver se houver, né, no balanço anterior. Se não houver, ela começa como zero, não é? Lá no débito, ok? Um débito de prejuízos acumulados se houver lá. Aí eu vou fazer os ajustes devedores, né? Se for um débito, ele vai aumentar o lucro, né? Ele aumentou o lucro, ou seja, se eu registrei alguma coisa errada na minha contabilidade e eu tenho que fazer a correção, né? Eu vou dar um débito se ele aumentou o meu lucro, ou vou fazer ajustes credores, né? Eu vou dar um crédito se eu diminuiu, né? Se lá atrás o erro que eu cometi diminuiu o meu lucro, ok? Então, um débito se aumentou o meu lucro, o meu erro, e um crédito se o meu erro diminuiu o meu lucro, ok? Lá atrás. Isso antes, né? Nós estamos aqui somente iniciando a conta. Aí eu vou fazer as reversões de reservas, né? Como crédito, se ocorreram reversões, não é? Lembra que durante o exercício eu posso, eu deixo lá as reservas de contingências, reservas, né, para outros, de lucro, enfim. Aí eu vou, se eu por acaso revertir essas reservas, eu vou fazer essas, aqui eu vou corrigir também, fazer a reversão das reservas, não é? Se eu tivesse lá reservas feitas, ok? Eu vou pegar o prejuízo do exercício, se for um débito, do meu exercício atual, ok? Aí eu já estou pegando do atual agora. Eu vou registrar se for um prejuízo no débito, se for um lucro no crédito. Vou fazer as constituições de reservas novamente, conforme a lei e os estatutos, né? Se houver reservas estatutárias, né? Reservas de contingências, enfim. Dividendos, conforme o estatuto, se for omisso, os dividendos eles são pagos conforme o estatuto. Porém, se o estatuto for omisso, deverá ser de 50% do lucro ajustado, ok? Conforme a lei das SAs. O lucro ajustado é isso aqui que nós acabamos de fazer, ok? As reversões das reservas e as constituições de reservas. Quando nós fazemos isso, nós estamos ajustando o lucro. O que for ali de lucro, né? O que for de lucro, então, apurado, conforme esses ajustes,
Aí sim, se o estatuto disser lá qual é o percentual que será pago sempre de dividendos, né, aos acionistas, eu vou colocar lá o percentual. Se o estatuto for omisso, conforme a lei, deverá ser de 50% sobre o lucro ajustado, ok? O que restar, né, dos 50% aqui, ou ele será incorporado ao capital social, né, que dependerá da decisão em assembleia, e o saldo final ele deverá ser negativo, né, sempre prejuízo ou zero, conforme nós falamos lá, ok? A conta de o demonstrativo de lucros e prejuízos acumulados, ele não pode ficar positivo, não é? Ou ele vai para a reserva, ou ele vira dividendos, ou ele é incorporado ao capital social da empresa, perfeito? Então, se for negativo, não. Se for negativo, ele vai para o balanço negativo mesmo, tá bem? Para ser compensado no próximo exercício, no exercício seguinte. Muito bem. Então, como falamos de todas as participações e do demonstrativo, né, do lucro e prejuízos acumulados, vamos detalhar aqui também a questão dos dividendos, né? O que são os dividendos? Ele representa uma parte do lucro que a empresa distribui aos acionistas. A base de cálculo e o percentual deverão constar no estatuto social da empresa, não é? Se o estatuto for omisso, é 50%, ok? E a gente segue esses passos aqui se ele for omisso, ou seja, não constar no estatuto o percentual que deve ser distribuído aos acionistas, ok? Nós temos que apurar o lucro líquido do exercício, somar ao lucro líquido as reversões de reservas para contingências, se houver. Então, eu somo, né, as reversões de reservas para contingências. Abater, né, do lucro líquido as reservas legal e contingências constituídas no período, ok? Apenas essas duas, conforme falamos antes aqui, e aqui apenas exemplificando quais são as que devem ser abatidas e somadas, não é, ao lucro líquido para a gente apurar os dividendos. O total apurado é o lucro líquido ajustado, ok? Se o estatuto for omisso, 50% na forma de dividendos. Se o estatuto for omisso e a Assembleia decidir que vai alterar o estatuto, vai inserir um valor lá, o qual será distribuído aos acionistas todo ano, então se quiser alterar o estatuto, o mínimo aceito por lei é de 25%, ok? Tem que pagar 25% do lucro líquido de dividendos, perfeitamente? Muito bom, isso é conforme a lei, ok? Tem que seguir esses passos exatamente assim. A demonstração de mutações, né, do patrimônio líquido é um outro demonstrativo, né, demonstrativo contábil, demonstrativo financeiro. A demonstração das mutações do PL, não é? Ela demonstra a movimentação ocorrida no PL durante o período somente do patrimônio líquido, ok? Ela é obrigatória nas empresas que têm capital aberto, tá bem? A apresentação do DMPL isenta a empresa da apresentação do DLPA, que nós vimos lá, do demonstrativo de lucros, pois as informações se repetem, tá? Nos dois demonstrativos. Então, as empresas de capital aberto vão fazer vão fazer o demonstrativo de mutações do patrimônio líquido, ok? Ao invés do DLPA, que as demais de capital fechada vão fazer, perfeito? Nós temos também o DFC, demonstração de fluxo de caixa. Temos também o DVA, demonstração de valor adicionado, obrigatório também nas empresas de capital aberto, ok? Temos o DOAR, demonstração das origens e aplicações de recursos, facultativo. Esse é facultativo hoje, tá? O DFC acaba substituindo ele de uma certa maneira, por isso ele ficou facultativo.
Notas explicativas são obrigatórias, né? Os fatos não visíveis. Então, todas no balanço vai haver lá no final as notas explicativas. Por exemplo, qual a forma adotada para fazer depreciação, por exemplo, né? Se é a média linear, se é a acumulada, né, no início ou no final, ok? Conforme nós vimos anteriormente aí quando falamos sobre depreciação, perfeito? Então esses são todos os demonstrativos que temos aí como obrigação, ok? Alguns deles nós vamos nos aprofundar somente em contabilidade avançada, tá bem? Aqui estamos apenas colocando quais são os demonstrativos que existem e quais são os obrigatórios para cada tipo de empresa. Todas têm que fazer o balanço, todas têm que fazer o DRE, todas têm que fazer a demonstração de lucro ou prejuízo acumulado, a menos aquelas de capital aberto que vão fazer o outro demonstrativo, ok? E os demais demonstrativos também sempre para as empresas de capital aberto e também para quem faz apuração pelo lucro real, ok? Muito bom, vamos abordar agora um outro assunto bastante teórico, mas importante, princípios contábeis, ok? O princípio da entidade, né? O que quer dizer esse princípio? A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa natural, ok? Então, o que é da empresa e o que é da pessoa. Então, esses princípios, eles têm que ser seguidos, são princípios orientadores, tá bem? O princípio da continuidade, não é? A intenção de crescimento e progresso, o mínimo de 12 meses. Então, quando você analisa, né, o balanço de uma empresa, esse princípio da continuidade, ele tem que ter lá qual que é a intenção de crescimento e progresso, no mínimo em 12 meses futuros, perfeitamente? O princípio da oportunidade, ser tempestivo, né? Ou seja, em tempo real, registrar em tempo real. Probabilidades, né? Todas as probabilidades existentes, né? Com base em documentos, mesmo na incerteza de suas realizações. Por exemplo, reconhecer ações trabalhistas antes da decisão judicial, não é? Você não sabe se vai ganhar ou perder, mas registra isso na contabilidade e depois, se for o caso, você vai fazer a reversão dessa provisão, ok? Mas você estará coberto caso ela aconteça, você já está calculando ela. Então, é o princípio de registrar na primeira oportunidade que você tiver todos os fatos contábeis para que você consiga visualizar a situação da empresa, levando em consideração todos esses fatos que podem ocorrer ou não. O princípio da prudência. Diante de dois valores igualmente verdadeiros, deve-se optar pelo menor valor para o ativo e o maior valor para o passivo, né? Também o menor para o patrimônio líquido. Ou seja, se eu tenho um item que eu tenho dois valores para ser registrado como um bem, não é? Como um direito, eu vou utilizar o valor menor, ok? Para eu não correr o risco de valorizar demais os meus ativos, tá bem? E lá no passivo, ao contrário, eu vou considerar sempre o valor maior, mesmo que eu não tenha lá na frente, eu tenha que pagar um valor menor, mas pelo menos eu fiz uma provisão, vamos dizer assim, a um valor que eu consiga, né, dentro do planejamento do meu negócio, suportar o pagamento. E também lá no meu PL, né, quando eu vou registrar lá um ajuste de estoque, um ajuste de investimentos, alguma coisa, eu vou optar também sempre pelo valor menor, aquele valor de mercado, que é o menor possível, para eu também não correr o risco aí de valorizar demais, né, o meu patrimônio. Então eu valorizo com segurança para cima, né, um valor maior, o financiamento de terceiros, valorizo para um valor menor o meu financiamento próprio e também os meus ativos, ok? Para um valor menor, tá bem? São princípios contábeis que devem ser levados em consideração quando você está
pensando na atividade contábil, ok? Outro princípio é o princípio da competência. As contas de resultado, receitas, custos e despesas, elas são reconhecidas mediante a data do fato gerador, independentemente da data da movimentação do dinheiro, conforme nós vimos lá, ok? Regime de competência é uma coisa, regime de caixa é outro. A contabilidade, nós usamos somente o regime de competência, nós não olhamos para o caixa. Então, nós reconhecemos a despesa, né, e a receita e os custos na data na data do fato gerador e não na movimentação do dinheiro, ok? Sendo assim, as receitas são reconhecidas quando ganhas, independentemente se recebidas ou não, ok? Então eu coloco lá no meu DRE quando eu faço a venda, mas eu vou receber somente daqui a 30 dias, não importa. É receita, né, é um crédito em receita e um débito em contas a receber, ok? Mas ela já entra no meu DRE como receita daquele exercício que eu estou fazendo, daquele mês que eu estou fazendo, ok? E despesas e custos quando consumidas, independente se foram pagas. Então, se eu consumir o recurso aqui e eu vou, né, colocar o material, o produto acabado no estoque, se eu já consumi, eu jogo para despesas, mesmo que eu ainda tenha pago, ok? Então, o princípio da competência é isso. Você reconhecer na data do fato gerador, né? Seja receita ou seja despesa, perfeito? O princípio do valor original, não é? Os fatos devem ser registrados pelos valores constantes nos documentos, independentemente de valores externos. Isso aqui é somente para você tomar, né, uma atenção, porque às vezes um valor, né, um bem no mercado, ele tem um outro valor. Mas o que está registrado no documento, não é aquele que você vai levar para a contabilidade, até em cima daquele princípio da prudência que nós falamos, não é um valor menor para ativos, um valor maior para o passivo, né, de terceiros e também menor para o patrimônio líquido, né? Então você registra pelo valor do documento e não pelo valor do mercado, que às vezes no mercado aquilo vale mais, mas não importa, registra pelo valor original, pelo valor do documento, perfeito? Muito bom, e assim nós vamos chegar ao nosso exercício. Nós vamos deixar esse exercício como um trabalho individual, tá? Cada um vai fazer o seu, utilizando tudo o que nós vimos até aqui. Vamos só dar alguma explicação sobre ele para ficar mais fácil na hora de elaborar, tá bem? Vamos lá, nós vamos abrir uma empresa com capital social de 300 mil, sendo 250 em dinheiro e o restante a integralizar futuramente, ou seja, você vai colocar 300 mil no capital, 250 a integralizar, ele vai ficar em débito, né, um outro razonete, uma outra conta lá de capital a integralizar, 250, 300 em capital. E quanto que vai para a conta banco ou caixa lá, né? Vamos dizer que seja caixa, 50 mil, ok? Você só integralizou 50 mil. O restante ainda não, está a integralizar, ok? Ele continua lá no PL, só que ele está, né, devedora. Nós sabemos que no PL as contas têm que ser credora. Então, ele é um redutor do PL, ok? A aquisição de imóvel no valor de 100 mil, sendo 10 mil em dinheiro e o restante financiado. Muito bem, não é? Muito fácil, você vai registrar 100 mil, débito em imóvel, e vai dar um crédito de 10% lá na conta dos 50 mil, de 10 mil, e o restante você vai colocar em financiamento, 40 mil. Pagamento de uma parcela do financiamento no valor de 5 mil, com juros passivos de 500. Ok? O que é juros passivos, gente? Despesas, tá? Então você pagou 5 mil e pagou mais 500 então você tem você vai dar um crédito você vai dar um débito lá no pagamento do financiamento, do que tinha financiado, né, desses 90 mil aqui, você vai reduzir ele em 5 mil, porque você pagou 5 mil,
esse esse débito, né? Você dá um débito em financiamento e um crédito em caixa, ou seja, você tirou o dinheiro do caixa. E além disso, você vai dar um débito em despesas de 500 e também um crédito em caixa. Vai reduzir o caixa mais 500, ok? E vai ficar na conta de resultado lá, despesa, lá para o DRE, despesas de 500 mil com pagamento de juros passivos, ok? Abertura de conta bancária com depósito inicial de 120 mil reais, ok? Então você vai abrir a conta banco e vai depositar 120 mil reais no banco, no nome da empresa, ok? Débito em banco, né? E crédito lá no capital. Você integralizou 120 mil dos 250 que faltava, ok? Tarifas bancárias de 200, despesas, né? Também vai lá para as despesas e crédito em banco, né? Nessa conta que você acabou de abrir aqui com débito de 120, você vai dar um crédito de 200, ok? Legal. Vamos ao sexto, né? Fato contábil. Apropriação da folha de pagamento, salários para pagar no próximo mês, ok? Despesas, né, de 5 mil lá no contas de resultado e crédito em provisão, né? Provisão para pagamento de folha, ok? Ele vai lá para o passivo, né? O passivo circulante, ok? A aquisição de mercadorias a prazo, né? Aquisição de mercadoria já vimos, não é? Você vai, se é a prazo, você vai dar um crédito em fornecedores e um débito de 40 mil em mercadorias e o mesmo valor de crédito, né, débito de 40 mil em mercadorias e crédito de 40 mil em fornecedores. Pagamento de títulos no valor de 2 mil com desconto obtido de 200 aqui. Então nós tivemos uma receita de 200, que nós tivemos um desconto, ok? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pagar duplicata com 2 mil. Então nós tínhamos lá fornecedores, não é? Aberto, né? Com um valor de 40 mil. Muito bem. 40 mil nós vamos pagar, nós vamos ficar com 38. E vamos reduzir, na verdade, ter uma receita lá de desconto obtido de 200, ok? Que vai lá também para o DRE, perfeito? Venda de mercadorias a prazo, né, valor de 80 mil, e aqui nós temos que apurar ICMS. E o custo de mercadoria, ele está dando um valor de 25 mil. Tudo isso vai para a DRE. E o ICMS também é conta de resultado, né? Nós vamos ver, calcular depois o que nós vendemos e o que nós compramos, qual é o ICMS dos dois lados para fazer a conta, ok? Recebimento de duplicata em cartório, 1.000. Então, das duplicatas que eu tinha a receber, eu já recebi 1.000. Recebimento de duplicatas através de cobrança bancária, 2.000, ok? Desconto de duplicata, um total de 50 mil, com encargos financeiros, tá? Então tem que tomar cuidado aqui, ó, que o desconto da duplicata, ele ocorre quando a empresa vende os direitos, né, para receber de uma instituição financeira antes das datas de vencimentos e por um valor menor que o de face, ou seja, se eu tenho encargos financeiros de 5 mil, eu vou ter, na verdade, aqui ó, um desconto de duplicata, eu mandei 50 mil, eu só vou receber 45. E os outros encargos financeiros de 5 mil despesas, não é? Ele também vai ficar lá no passivo como créditos, né, previstos, né, no passivo, ok? Para eu ir reduzindo assim que eu for pagando, tá bem? É uma despesa, tá? É uma despesa e é um passivo também, é uma conta de crédito lá de patrimônio, tá? Baixa de duplicata descontada por motivo de recebimento, no valor de 3 mil. Eu recebi, né? O banco recebeu do cliente e enviou um aviso desses 50 mil que eu antecipei a receita com o banco, ok?
Então você só vai registrar a baixa, ele continuará registrado como duplicata na sua empresa, mas você só vai baixando à medida que o banco vai dizendo que ele já recebeu aquele valor, ok? Muito bom. O 14º passo aqui, o 14º fato, é baixa de duplicata descontada por motivo de não recebimento do valor de 2.000, ou seja, o banco, na verdade, daqueles 50.000, ele está te devolveu 2.000 porque ele não recebeu, ok? O banco não conseguiu receber do cliente e devolveu a duplicata para a empresa, descontando o valor da conta bancária dela. Ele descontou direto lá na sua conta bancária esses 2.000 e te devolveu os títulos, ok? E você vai enviar essas duplicatas, né, para protesto de 2.000, tá bem? Contabilização do PIS sobre o faturamento para recolhimento no mês seguinte, 1%. Então, despesas de 1% do PIS, não é? Sobre o faturamento e provisão, né, lá no passivo para pagar. Apurar o lucro com base nos fatos anteriores. Então, aqui nós estamos falando de você não só fechar o balanço, como apurar, né? Vamos primeiro, antes de fechar o balanço, apurar o DRE, ok? O demonstrativo de resultado com todos esses fatos, né? Tendo aqui recebimentos e pagamentos, receitas e despesas, ok? Com base nos dados fornecidos, apurar o lucro líquido antes dos impostos, tá bem? Então você vai apurar o lucro bruto e depois apurar o lucro líquido antes dos impostos, porque nós já temos antes dos impostos aqui, antes de imposto de renda e contribuição social líquida, né? Os impostos sobre vendas nós já descontamos quando nós apuramos o lucro bruto, perfeito? Somente para entendimento. Continuando o exercício, provisionar um valor de 7.700 para contribuição social sobre o lucro líquido e imposto de renda. Depois disso, calcular as participações estatutárias, não é? Dentro da ordem lá, 10.000 para administradores e 10% para partes beneficiárias, né? 10% sobre o valor que eu tenho, tirando, né, esses 10%, o que sobrar do valor para a parte beneficiária, ok? Sempre sobre o valor remanescente, ok? Utilizar o lucro líquido para a reserva legal, conforme a lei, reserva para contingências e o restante do lucro transferir para dividendos a pagar, tá bem? Com isso nós temos que montar o balanço, montar o DRE e o demonstrativo de lucros e prejuízos acumulados, perfeito? Então aqui nós sabemos que a reserva legal, conforme a lei, quanto que é? 5%, não é isso? Reservar para contingências 20%, que é de acordo com o estatuto está dizendo que é 20%. E o restante do lucro transferir para dividendos, ou seja, a conta ainda vai ficar positiva. Ficando positiva, o que é que você vai fazer? Transferir isso para dividendos a pagar. Então você vai mandar esse dinheiro para o caixa, o que sobrar, e débito no caixa do lucro, para zerar a conta lucro, e crédito em dividendos a pagar. E aí você ficará com a conta lucros e prejuízos zeradas, ok? Muito bom. Esse exercício nós vamos, né, todo mundo deve fazer sozinho e a gente vai corrigi-lo assim que nós começarmos as nossas aulas de contabilidade avançada, tá bem? Isso aí é para quebrar um pouco a cabeça, tentar fazer de acordo com tudo aquilo que nós já vimos aqui. Se seguir aqui as nossas videoaulas, não tem como errar, tá bem? Um único assunto aqui que nós pulamos lá, mas aqui abordamos agora, numa hora também oportuna, é sobre os erros de escrituração, como se corrige, né, quando eu erro lá no diário e no razão, porque não pode haver, principalmente no diário, não pode haver rasuras, não é? Conforme nós vimos lá. Se não pode haver rasuras, como é que eu faço se eu erro em uma das contas, né? Eu faço transferência entre as contas. Eu errei nas contas, eu faço uma nova transferência de conta para corrigir os saldos, tá? Se tiver uma inversão de lançamento, eu faço a inversão do lançamento pelo valor dobrado também. É outra forma, eu estou corrigindo o saldo, não é? Então, eu faço uma nova inversão dobrando o valor, aí eu corrijo dos dois lados o valor.
E se o erro do valor for para maior, eu faço um lançamento complementar de estorno da diferença, tá bem? Então, eu lancei, né, um valor maior lá errado, eu também posso fazer um lançamento de estorno da diferença. E se o valor for menor, eu faço um lançamento complementar, não é? Não de estorno, mas do próprio valor da diferença, para corrigir o valor. E duplicidades de estornos, eu faço o estorno de um dos lançamentos, tá bem? Colocando lá a observação, estorno de lançamento, em função de duplicidade, e assim você corrige, tá? Sem ter que fazer rasuras se houve algum tipo de erro, tá bem? Aqui nós vamos deixar então, ó, o DRE em verde aqui, ó, para colocar os valores de receita, calcular o lucro bruto, não é? Calcular aqui o lucro operacional antes dos impostos, não é isso? E calcular o lucro líquido ao final, registrar no ativo circulante, registrar aquilo que é do ativo não circulante, tá? Passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, ok? E fazer bater os dois totais aqui, fazendo tudo o que nós pedimos no exercício anterior, tá bem? Muito bom, gente. Então, até aqui eu agradeço. Vamos continuar as aulas de contabilidade ainda, né? Falando sobre contabilidade avançada e também vamos rever na contabilidade avançada alguns daqueles demonstrativos contábeis que não nos aprofundamos aqui nas aulas de contabilidade geral. Vamos falar também sobre análise de balanço, tá bem? Para dar continuidade ao todo esse bloco, né, de gestão e geração de valor aos acionistas, tá bem? Muito bom, até aqui eu agradeço, até mais, muito obrigado.